Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Acabou agorinha, Bragantino 0, Corinthians 1, direto do Nabizão. Rodada do Brasileirão, né? Corinthians venceu por 1-0 em Bragança Paulista. Vitória importantíssima. O Corinthians agora se mantém como líder do campeonato, né? A liderança em si não vale muita coisa agora, mas o fato do Corinthians estar coletando pontos, vencendo, vai ser o diferencial no fim do campeonato, né? Lembrando que uma vitória hoje ou na primeira rodada é a mesma coisa que uma vitória na última, né, cara? Enfim, muito importante essas vitórias do Corinthians aí. E vamos falar um pouquinho de como é que foi esse jogo, né? O Corinthians foi a campo aí com o Cássio no gol, na lateral direita o Ramos, dupla de zaga composta com Gil e Raul Gustavo, na lateral esquerda o Bruno Melo, né? Interessante ver o Bruno Melo nesse time aí, porque eu queria ver ele com a maioria dos titulares em campo, né? Que geralmente as partidas que ele entrou, ou ele entrou no meio do jogo, ou ele começou numa formação onde era visivelmente time reserva do Corinthians, né? O meio-campo ali formado com Cantillo, retomando aí depois de muito tempo, né? Teve na seleção, se machucou, gripe, né? Teve uma oportunidade no meio-campo aí com o Duqueiroz e completando essa trinca de meio-campistas o Renato Augusto, né? Na ponta direita o Mantuan, na ponta esquerda o William e no comando do ataque Roger Guedes, né? O jogo em si, o jogo em si inteiramente, né? O primeiro e o segundo tempo foi um jogo ruim. Mas teve aquelas movimentações, né? Os dois times tinham uma proposta muito parecida de jogo, né? O Corinthians tentando tomar a bola do Bragantino no campo de ataque e o Bragantino tentando tomar a bola do Corinthians no campo de ataque do Corinthians, né? E quando tinha a posse de bola para construir, passando daquela primeira linha de marcação, tentava encontrar seus pontas mais efetivos, né? O Corinthians, o William, e o Bragantino, o Arthur, né, cara? Assim, o primeiro tempo não teve nada, absolutamente nada de chance criada dos dois times, né? E, cara, o que me incomodou é o seguinte. A gente ia falar do gol do Renato Augusto, um golaço, aliás. Mas eu não gosto do jeito que o VP tem escalado o Renato Augusto, né? Ele como meia direita e tudo mais, né? Claro que o Renato passou por alguns jogos que ele não estava jogando bem, até pela meia esquerda. Mas o Renato, ele rende muito melhor pela meia esquerda, cara. Encostando no Guedes, encostando no William. Eu não gostei disso, eu acho que o VP pode fazer essa alteração. Eu já falei isso algumas vezes, né? E pode ser um dilema. Hoje o Maicon não estava em campo, né? Mas quando o Maicon tá em campo, geralmente ele faz esse meio campo pelo lado esquerdo, né, cara? E aí você acaba tendo que colocar o Renato em outro lugar. E a gente parte do pressuposto que a dupla de volantes titular do Corinthians é Duqueiroz e Maicon, né? Mas enfim, eu acho que o Renato joga melhor pelo lado esquerdo ali nesse meio campo. Ele tava pela direita. Teve algumas jogadas que ele tava abastecendo o Mantuan. E outra coisa também que eu não gostei, cara, é a seguinte. O William pelo lado esquerdo, ele tava do mesmo lado que o Arthur do Bragantino. Teve muitas vezes que o Bragantino teve até um pouco mais de posse de bola do que o Corinthians e o Bragantino agredia muito por aquele lado. E o William às vezes pegava a bola já no meio campo defensivo, né, cara? Outra alteração que poderia ter sido feita é colocar o William do outro lado no meio do jogo, já que teve essa situação do Bragantino, trocar o William com o Mantuan, porque as bolas que o Renato conseguiu enfiar pro Mantuan, se ele enfia pro William, acho que seria muito mais eficaz nesse primeiro tempo, né, cara? Acho que o Corinthians poderia ter conseguido melhor sorte nesse primeiro tempo, né, cara? Já que era pra sacrificar alguém como assistente de lateral, eu acho que era preferível colocar o Mantuan. Embora o William jogue muito bem pela ponta esquerda, cara, vale lembrar que o William joga muito bem pelo lado direito também, né? Lembrando, eu tô falando essas coisas não é porque eu acho isso. Você vê os jogos do Corinthians por exemplo, aquela partida que o William jogou contra o Grêmio, ele jogou muito bem pelo lado direito. Contra o São Paulo também, na primeira fase do Paulista, ele jogou muito bem pelo lado direito também. Então, você não perde muito a troca de lado do William. Eu acho até que o William fica muito, que nem o Wesley falou no último pós-jogo, o William fica muito espremido pelo aquele lado esquerdo, né? Talvez dar um pouco de liberdade, né? Até o Léo tocou nesse assunto, talvez preparar um time para deixar o William solto, sem essa obrigação de marcação, porque o William acredito que seja o melhor jogador em atividade, né? Na América do Sul. Talvez não em números de gols e assistências, mas ele é o jogador mais difícil de parar, né? Eu acho que falta ali alguns ajustes para transformar ele em um jogador mais eficaz, né? E o Renato Augusto é a mesma coisa, cara. Aqueles golaços que ele fez contra a Ponte, contra o Grêmio, contra o Mirassol, acho, foram todos daquele lado esquerdo, cara. Então, assim, o pessoal reclama que o Renato não tá mais batendo de fora da área. O jeito dele de bater é chamando pra cortar pra dentro, né? O pé trocado e tentar o arco, né, cara? Quando você joga do lado direito já fica muito mais difícil de acontecer isso, né? A não ser que ele bata de esquerda ou faça o gol igual fez hoje, né? Enfim,
Na virada pro segundo tempo, o Corinthians não mudou nada, assim como o Bragantino, né? Continuou o jogo péssimo, horrível. Mas o Bragantino caiu no pressing do Corinthians, né? O cara errou o passe, o William conseguiu roubar a bola, conectou no Duqueiroz e ele deu um passe mais na frente. Pensei que o Renato não ia conseguir pegar, ele bateu de carrinho mesmo ali da entrada da área e fez um baita de um golaço, né, cara? Recurso total, do replay dá pra ver que não foi sem querer, foi totalmente com consciência, né? Que ele tentou aquela jogada, tava difícil mesmo. E ele finalizou daquele jeito para conseguir fazer o gol, né? 1-0 Corinthians, um belo gol do Renato Augusto, um golaço. Lembrando que, como ele é muito diferente, ele conseguiu tirar esse coelho da cartola, mas eu não gosto dele por esse lado direito, né? Na meia direita do Corinthians, né? Beleza, depois disso o VP fez uma alteração tripla, né? Ele meteu o João Vitor no jogo, meteu o próprio Moraes e meteu também o Maicon, né? Ele sacou o Roger Guedes, sacou o Mantuan e sacou também o Cantígio, né? Fazendo aquele 5-2-3 que ele fez contra o Fortaleza, né? Ou 5-4-1, como vocês preferirem, né? Com 3 zagueiros, 2 laterais, o Maicon, o Du de volante, e na ponta direita o Renato, na ponta esquerda o William, e no comando do ataque o Júnior Moraes, né, cara? De novo, depois que ele fez isso, cara, o Corinthians ficou um pouco lento, eu achei, porque você tinha o Moraes de velocidade e o William somente, e o Bragantino começou a espremer um pouco o Corinthians no campo de defesa, né, cara? E eu tava já reclamando já que aquele posicionamento não me agradava do Renato pela ponta direita. Ainda mais agora, ele tava como meia, né? Agora, ainda mais agora como ponta mesmo, efetivamente. Ficou pior ainda as execuções do Renato, né, cara? Enfim, o Bragantino começou a cruzar bolas na área e eles tiveram 2 oportunidades que o Ramos, que é pequenininho, não conseguiu cortar uma que o Ítalo finalizou de cabeça na trave. E depois teve um cruzamento do outro lado, que o cara do Bragantino apareceu no meio da área, dividiu com o Cássio, né? Aí na sequência o VP já trocou, tirou o Rafael Ramos e colocou o Robson, ficou com 4 zagueiros em campo, mas o Robson tava como lateral direito, né? E fechou ali Robson, João, Gil, Raul e na esquerda o Bruno Melo, né? E depois no finalzinho ele colocou o Gustavo Silva no lugar do Renato Augusto, né? Pra dar essa tentativa de contra-ataque. Não surtiu muito efeito, o Corinthians não teve nem mais nenhuma oportunidade de conseguir matar o jogo, mas foi suficiente pra prender o Bragantino, né? Colocando o Robson, né, cara? 1-0, vitória importantíssima do Corinthians, o estratégico ali do VP. Minha única crítica mesmo é essa questão do Renato, né, jogando pela direita, eu não gosto. Mesmo saindo o gol, não foi uma partida que você conseguiu extrair o máximo do Renato, né, cara? E o Gustavo Silva entrou mal demais, né, gente? Entrou muito mal, perdeu todas as bolas que tentou. Eu tava pedindo ele no jogo, né, mas ele entrou mal demais, né? O Michael não comprometeu, fechou ali, o Duqueira jogou bem, deu assistência pro gol do Renato, né, cara? A defesa até que se portou bem durante a maior parte do tempo, só sofreu um pouco nesses 2 cruzamentos, né? Curioso que foi quando tava com a linha de 5 já, né? Mas enfim, né? O Corinthians agora volta a campo na quarta-feira contra a Portuguesa, jogo de volta da Copa do Brasil. Esperamos uma boa vitória do Coringão para se classificar, né? Passar para as oitavas de final. E o resultado de hoje foi muito importante, mantém o Corinthians na liderança com 12 pontos, líder isolado do Brasileirão 2022. Enfim, fiel, é isso. Se inscreve no canal aí, deixa um like, né, no vídeo. E amanhã tem mais, a gente vai estar comentando aí o jogo de hoje contra o Bragantino e também o próximo jogo contra a Portuguesa no pós-jogo lá no Loucos do Bando, né? Espero vocês lá e vai Corinthians!